Então, beleza, vamos voltar hoje a falar sobre o projeto, né? Que a gente tem a template base, né? Aí o que eu estava fazendo aqui hoje, basicamente, só para mostrar para vocês, né? Eu estou atualizando eu, é que isso aqui é mais complexo, no sentido de que vocês não precisam se preocupar mesmo, né? Assim, eu estava publicando, vendo uma forma de publicar esse projeto como template. Então, ao invés de vocês derem git clone, que é o que vocês fizeram, basicamente, né? De início, né? Então, vamos vir aqui no GitHub, export Rash template. Ao invés de vocês, aqui, né? Por exemplo, ao invés de, antes, tá aqui ainda, né? Para vocês fazerem o git clone, que é o que é uma forma mesmo de fazer também, né? Dá pra gente baixar diretamente o projeto e trabalhar em cima dele. Aí eu tava vendo mais ou menos como seria a forma mais prática de fazer. Aí o próprio Expo já tem como fosse um formato padrão, né, de inicializar já com um template que a gente pode publicar. Então, por exemplo, esse template eu publiquei, então ao invés de a gente clonar, a gente vai basicamente poder agora inicializar o Expo, como a gente, né, tipo, ao invés de clonar o projeto e depois inicializar o Expo, a gente já inicializa o projeto aqui, que é o Expedit que ele faz, com o template que a gente quer. Então ele já inicializa, até fiz o teste aqui, ó. Oi, pode falar. Claro, claro, é verdade. É verdade, desculpa. Deixa eu dar um zoom. Deixa eu fechar tudo aqui, que aí eu me organizo melhor também. Aqui. Opa. Assim melhor ou um pouco mais? Ou mais? Ou assim? Assim tá mais ainda. Assim melhor, né? Então, só para mostrar para vocês. Tá. É que isso aqui eu vou só subir essas mudanças, porque que aí fica mais fácil de explicar para vocês também, né? Mas aqui eu atualizei o nome do projeto. Aqui, ó, também tudo a gente está vendo de Git, né? Só para vocês também irem recapitulando, né? Aqui, por exemplo, aqui tem as modificações que eu fiz no commit, então eu vou modificar esse projeto novamente. É o que a gente sempre faz, né? Tipo assim, a forma de a gente modificar o projeto é sempre a mesma, né? Então só para a gente ir ambientando também, depois vocês vão mexer com isso também. Por exemplo, eu modifiquei aqui o nome do projeto, no package.json, para poder colocar no NPM, né? Para a gente poder linkar no NPM, que é também, na verdade o NPM é o pacote que a gente usa, né? O pacote, né? O gerenciador de pacote que a gente usa, né? Então tem o NPM aqui, por exemplo, NPM.js, que é como se fosse um repositório, é onde todos os repositórios estão, né? Aí eu tinha criado agora esse pacotezinho, que é justamente esse template agora, que aí tá aqui. Então é como se a gente publicasse, assim como o GitHub, né, a gente consegue publicar no NPM, a ideia é a mesma, né? O repositório e aí, por exemplo, só aqui, né, só com esse comando aqui, né, por exemplo, de template, né, colocando o nome desse comando, ele já identifica esse template como um cara só e já linka o projeto. A gente não precisa linkar, de fato, o GitHub. Então, tipo, a gente manda direto pro NPM. Então, foi isso que eu fiz. Então, por isso que eu mudei o nome aqui, né, do app.json, do package.json. E aí, o legal também é que criando do template diretamente para esse projeto, eu vou mostrar para vocês depois, ele já cria os nomes aqui corretamente. Então, por exemplo, se a gente colocar inicializar template, projeto, sei lá, Rick and Morty app social, qualquer nome que seja, né, ou onde tem, que a gente vai fazer também, ele já vai criar o onde tem como nome do projeto geral, né? Então, por exemplo, até aqui eu tinha aberto um projetinho que eu tinha criado, por exemplo, com o nome, aqui, quer ver, ó, era teste 2, uma coisa assim, ó. Por exemplo, criado aqui com, deixa eu ver aqui rapidão. Aqui, ó, por exemplo, ele já criou aqui o teste app 2, que já criou como um novo aplicativo mesmo, né? Então, tipo assim, o problema também do Git clone é que a gente sempre criaria com o mesmo nome, né? Chamaria Expo Template, que não faz sentido, né? Chamar isso, faz sentido chamar já o nome do projeto. Então é isso que é facilitado também por essa nova forma de instalar, que eu vou mostrar para vocês também. Então só vou mandar aqui ó, as alterações, eu não terminei, mas eu estou tentando. Então, como você já está com o Git, então, por exemplo, a sua referência do Git é inclusive a minha, né? Então isso que eu acabei atropelando um pouco as coisas, né? Eu deveria até ter esperado um pouco, na verdade, né? Porque aí, por exemplo, se você dá, eu posso te mostrar como é que faz. Você dá o git pull, você vai atualizar o projeto. Mas o interessante, tipo assim, isso seria a primeira instalação de vocês. Então o interessante talvez seja até que beleza, deixa eu rodando ele da forma que tá, vou mostrando para vocês, mas depois a gente cria um novo projeto, que aí dali a gente vai começar do zero, dali não vai ter modificação, entendeu? A ideia é que essas modificações do template, né, o template por si só é uma coisa sólida, né? Então a ideia é que não tem modificação. Então,
Então você já instalou aí, mas depois talvez seja interessante já ter instalado dessa outra forma, que vai ser basicamente a mesma coisa que você já fez, né? Vai demorar um tempinho também e tal. Mas ele criaria um novo projeto, aí já com nome novo, e aí já com as modificações mais atuais. Então não precisa preocupar, talvez, de atualizar agora, que talvez provavelmente seja melhor a gente criar essa nova forma depois, beleza? Que depois a gente vai vendo aqui para você criar também. Então só um segundo aqui, eu vou... Deixa eu só confirmar aqui rapidão as mudanças. Porque aqui eu tô... Aí, aqui também eu tô meio tentando atualizar aqui o readme certinho com as paradas, então... Ó, então aqui, por exemplo, só pra vocês verem, né? É que isso aqui, né? Oh, meu Deus, como assim? Ah, tá, beleza, é que eu tinha... Beleza, poxa. Isso aqui é bom que vocês não precisem fazer, mas assim, tem alguns problemas que eu precisei reescrever um commit. Então aqui, por exemplo, aqui eu ainda estou trabalhando nele também, no sentido de... Enfim, estou tentando documentar isso um pouquinho melhor. Mas aqui já tem os links, então facilita. Então, conforme a gente for fazendo aqui uns scripts que a gente vai rodando, por exemplo, para inicializar, por exemplo, o Yarn iOS, para inicializar o aplicativo, ou Yarn Web, ou para rodar, depois a gente vai aprender a rodar os testes, ou criar um novo componente, ou adicionar um novo componente para o Storybook. Cada um ou para checar o código, né, que é rodar o lint, os testes e tal. Cada uma dessas coisas a gente vai vendo aqui. Mas aqui também tem meio que como se fosse uma referência de como usar cada um deles, e aqui eu vou tentar documentar depois melhor cada um dessas partes do projeto, que é o que eu tô, na verdade é o que eu tô falando com vocês agora, né? Eu vou tentar passar para cada uma dessas partes, mas depois eu vou deixar documentado aqui também, meio que inscrito e tal. Mas vamos lá então. Então aqui, ó, por exemplo, o que eu... Então aqui, só para recapitulando, né, então, né, a nova forma de inicializar, eu vou fazer isso agora de novo, aí vai demorar um tempinho. Vai demorar um tempinho, né? Mas assim, a gente rodando aqui de novo... mas é legal vocês terem para ver, né? Então aqui, eu vou criar de novo um novo projeto, só para vocês verem como é que a gente faz. Então aqui, ó. Agora, de fato, eu vou chamar onde tem. Eu vou chamar onde tem esse projeto, vamos ver. Tomara que seja o projeto base aí. Talvez a gente não precise criar mais mesmo, então um CD. Então aquele lance de sempre, né? Isso aqui, de novo, né? A gente não vai fazer sempre esse tipo de criar projeto, baixar projeto. Não, vamos fazer de novo para a gente ver de novo, porque é mais na prática mesmo que a gente vai aprendendo. Então, documento, vou para a pasta que eu preciso, né? Vocês aprenderem também, ir para a pasta que precisa e tal. Mais um code. Aí aqui tem na LS os projetos, a gente vê, ó, a gente já tem o Uni mais um code, que é um projeto que tem o teste app, land page, enfim, tem alguns arquivos aqui já, algumas pastas. Então aqui, ó, a gente vai fazer o que agora? A gente copiaria essa parte aqui, ó, que seria a forma de instalar, né? Então, expo init template, então o que ele vai fazer é inicializar o projeto com esse template aqui, né? E aí vamos chamar de onde tem. Onde tem app. Onde tem, vou chamar só de onde tem. Eita, acabei chamando de onde temp, né? Aí é foda. Peraí, deixa eu... Isso aqui não tem problema não. Eu instalei... Remove -rf, onde tem. Tá, aqui também eu coloquei até o exemplo com maiúsculo, mas geralmente o pessoal usa mais minúsculo, então seria melhor se até... que onde, também já tem, né? Onde tem app, por exemplo. Talvez seja o mais... Talvez o mais... pela convenção, não que tenha uma convenção, mas assim, é mais comum o pessoal usar desse formato, assim, acho que facilita um pouco. Então ele vai da mesma forma, né? É que aqui com o Expo, ele já, né, o Git quando ele baixava, depois a gente tinha que ir para a pasta e instalar. No Expo ele já vai aqui, que a gente já viu, já está instalando as dependências, ele já provavelmente criou a pasta. Provavelmente não, já deve estar aqui com a pasta aqui, ó, vamos ver. Então documentos, mais um code, onde tem app, ó, já baixou o projeto. Mas ele está aqui instalando, então aquele npm install que a gente teria que rodar, ele já está rodando aqui na hora, entendeu? Então ele vai fazendo a instalação. E aí o Expo ele tem algumas, acho que toda essa estrutura dele, acho que talvez ele tenha algumas coisas até que talvez facilite ou talvez previna alguns erros que vocês estão tendo aí de instalação, né? Talvez gerencie isso de uma forma melhor. Mas aí a forma de instalar seria essa, beleza? Aí você... Ô, Cleiton, desculpa, só agora que eu vi sua pergunta. Igual... Não, mesmo... Igual o que fizemos naquele React, eu vi tudo isso aqui. Você fala da instalação? Sim, da instalação sim. Em tese é a mesma coisa, assim, né, do React. Não sei se eu sabia agora, né? Só pergunta também.
Mas em tese seria a mesma coisa assim, né? Do projeto, né? Exato, do React, talvez você esteja falando do CLI aqui, né? Exatamente, no React também tem o Create React App, vocês lembram que ele também já criava e já instalava. Então a ideia é a mesma, né? Então tem dependendo do código, do script que a gente rode, talvez ele já tenha algumas ou mais features, né? Por exemplo, só o Git clone ele não faz nada, né? Ele só baixa o projeto. Com esses instaladores, né, do Create React App ou do próprio Expo, que na verdade tem o Create React Native, né, App, que também seria o equivalente ao Create React App, e tem o Expo, que aí em tese ele já engloba algumas coisas a mais, assim, de estrutura de projeto e tal, que facilita bastante. Então aqui, deu certo, que foi bem rápido. Então ele já mostra, ele já criou o projetinho, ó. Então tudo que eu fiz vou rodar esse comando aqui, ó, template, onde tem app. Então ele já criou o CD, né? Já criou o projeto, na verdade, né? E aí ele já mostra as instruções, que é justamente para a gente ir para a pasta. Né? Então CD onde tem app, que é o app que a gente acabou de criar, com o nome que a gente acabou de criar. E aqui no meu caso, né? Aqui o que a gente faria, né? Ou a gente abre pelo VS Code, então a gente pode abrir aqui pelo VS Code. Ou depois vocês podem ver também como que eu não tenho certeza como é que faz no Windows, mas tem uma forma, por exemplo, né, se eu estou na pasta do projeto, eu posso chamar só o code ponto, que aí ele abre o projeto. Então seria a forma. Então tá vendo? Ele já abre o projeto já no onde tem app. Ou a gente poderia, né, vir aqui, abrir e achar a pasta aqui também, né? Vamos abrir documentos, que eu também não sei, é que não é que não. Oi. Então, em algum momento vocês vão fazer de novo para a gente configurar o projeto. Mas assim, não precisa preocupar. Pode fazer agora já, tal. Mas não precisa preocupar tanto também para a gente talvez tentar focar um pouco mais na estrutura, porque em tese também agora vocês estão vendo, mas assim, então já estão modificando, legal, então você já está mexendo aí, né? Mas se quiser fazer, aí você fica a critério de vocês, né? Quiserem já ir fazendo ou quiserem deixar um pouco para depois, porque vai ser basicamente o que vocês vão fazer, né? Aí criando esse novo projeto. Porque assim, né, aqui eu estou criando e eu vou mostrar para vocês algumas coisas, tal, né, blá, 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 isso do projeto. O projeto de fato que a gente vai criar, talvez a gente crie de novo, né, alguma outra coisa, talvez em algum repositório. Então ainda estamos em. É legal vocês baixarem, como vocês já tem aí, dá para vocês mexerem também, mas assim, por enquanto estou tentando focar mais na parte de mostrar a estrutura, mais em termos de demonstração mesmo, sabe? Tipo assim, a gente vai acabei criando como onde tem aqui, mas talvez a gente não. Talvez a gente já comece a criar, né, mas assim. Por enquanto mais estou mostrando o projeto. Exato. Fica nessa exatamente. Então quiser ir instalando aí, dá para instalando, mas não precisa preocupar tanto. Aonde? Então, aqui eu já vi até algum probleminha aqui, talvez então é melhor até vocês esperarem mesmo, porque aí eu vou garantir que isso tudo está funcionando certinho, porque, por exemplo, tá falando agora do Git. Então, tipo assim, por enquanto a gente já está rodando, beleza, mas. Mas tinha aqui Git Ignore, pô, por que não foi Git Ignore? Desculpa, mas o que você perguntou mesmo? Desculpa, Leonardo. Sim, do Create React App. Então, assim, esses dois projetos deixem aí, porque, assim, dá pra vocês irem testando, dá pra vocês irem brincando, dá pra vocês irem se ambientando e mexendo por enquanto, né? Mas, assim, aí no projeto final, a gente vai vendo certinho como configurar. Então, depois eu vou até ver isso aqui, ó, porque, por exemplo, ele criou o projeto, mas o git ignore não estava adicionado. Eu pensei que já ia estar adicionado. Então eu vou ter que configurar alguma coisa em outra aqui ainda. Então, para não ficar esse lance do vai e vem, talvez não preocupe em atualizar agora por enquanto. Esse aqui também não terminei de mexer hoje, está meio foda, tem que garantir certinho. Então beleza, cria um novo projetinho aqui. Então isso é o que aconteceria para criar um novo projeto. Mas vamos de novo, né? Mais para demonstrar como é que seria. Depois eu vou corrigir aqui uma paradinha que deve estar meio errada aqui, esse lance do git ignore. Mas só para mostrar. Então, criei um novo projeto, ó. Aí eu inicializo e dou yarn iOS, por exemplo. Ou yarn. Eu vou dar yarn. Ou yarn web, né? Que já chamaria web aqui, né? Como vocês vão mexer mais na web, eu vou mostrar mais a web. Acho que faz mais sentido, né? Também é foda, né? Informação de outra plataforma que.
Então, ó, Yarn Web, ele vai criar aqui o projetinho, ó, o JavaScript, está criando aqui na aba aqui, ó, pum, já está carregando, que é o mesmo que você tem aberto aí no Tenor, que é o no Storybook aí que ele mostra os componentes. Então aqui, ó, aí aqui que é legal, ó, acaba que, né, ele, por exemplo, ele vai ficar, vamos tentar ver na telinha pequena que talvez fique mais bonitinho, brincando, né? Mas assim, ó, por exemplo, então aqui ele já tem a tela inicial, é que o que eu fiz basicamente aqui também, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje. Vou mostrar primeiro visualmente o que ele está fazendo. Então ele tem, por exemplo, já uma tela de login, então ele gerencia login. Então ele faz o login e navegou, por exemplo, para a tela, para essas tabs aqui, tá vendo? Que aí também é o que eu já tinha mostrado, né? Que ele carrega informações de caractere de uma API. Então eu vou mostrar também como é feito. E navega para profile, e profile ele também desloga, tá vendo? Então ele tem essas navegações já. Então ele está na tela. Então aqui, ó, por exemplo, o que a gente tem aqui, né? Onde tem essa estrutura inicial, que na verdade todo app vai acabar tendo, né, de alguma forma, né? Autenticação, navega para a tela que precisa, né, para a tela principal, né, para as tabs. Então, por exemplo, essa estrutura aqui é o que já estou iniciando, né, no sentido de, isso está no template, né, então a ideia é que a estrutura todo o projeto tem, então a gente vai, claro, né, depois criar as outras telas, de fato integrar com o que precisa, com a API, mas esse fluxo, né, tipo assim, e aí o que acontece é o seguinte, se ele está logado, ó, aqui, ó, conforme eu dou o command R aqui, ó, a ideia é o seguinte, toda vez que esse app ele inicializa, ele tenta, se a gente for ver que está pelo app, ele vai entrar aqui, beleza, o Storybook está enabled? Não, é o que está acontecendo aqui, se não está enabled, ele vai carregar o source. No source, ele vai navegar, isso que a gente vai tentar ver cada vez mais aqui agora, né? Ele vai carregar aqui o que a gente vê que são, como se fosse a estrutura geral do aplicativo. Então a gente, como costumou ver, né, a gente carregando direto a tela, né? Acaba que numa aplicação, talvez a gente tenha outras coisas que circundem essa tela, né? No caso aqui, por exemplo, tem a navegação, né? A Route Navigation, que tem toda a estrutura de navegação, né? Então, por exemplo, para ele entender que ele navega dessa tela para essa, e vai para essa, e volta, né? Ou recarrega aqui, né? Por exemplo, para entender esse fluxo de telas, o que define esse fluxo de telas é o React Navigation. Então, assim, né, a gente viu alguns projetos, né, claro, tela, componente, né, uma tela, duas telas. Então, aqui já tem configurado toda uma estrutura de telas, né, de navegação, que é o que tem aqui nesse Route Navigation. Então, vamos ver essas duas coisas. Então, Route Navigation primeiro. Então, em navegação, que é o que tem aqui, que é basicamente a aba navegação, então aqui, ó, a gente vê o arquivo principal é o app, né? Então, entrou no app, pá. Deixa eu só fazer uma coisa, que senão eu vou acabar me perdendo. Eu vou tentar mostrar, eu comecei como editei, mas eu vou voltar para o template, porque o template, esse git me quebrou aqui. Porque, se não, deixa eu só voltar aqui, ó. Então, CD, ó, vou mudar para outro projeto. CD, qual que era o projeto que a gente chamava? O template, né? Expo.ts, tá em outro lugar, né? Tá, deixa eu abrir pelo cara aqui. É que eu só vou mostrar, porque senão eu vou acabar me confundindo aqui. Porque aqui no Git ele mostra as modificações, então fica mais prático de entender. Que é a mesma coisa, né? Que é basicamente a mesma coisa, o mesmo projeto, né? Se a gente não modificou nada, é o mesmo projeto. Então aqui, ó, se eu carregar aqui já não carrega, né? Porque eu abri um outro projeto, esse outro projeto não tem rodado nada. Então, de novo, a gente tem que rodar de novo o Yarn Web, o Yarn Start, né? O Yarn Start inicializaria, ou o Yarn Web já inicializa direto na web, né? Então aqui, ó, inicializou, que aí vai ser a mesma coisa, a gente vai ver igual ao mesmo projeto aqui, né? Pum. Vai carregar na mesma porta, né? Por padrão, essas aplicações carregam na mesma porta, né? Por exemplo. Então aqui, ó, acontece o seguinte, então de novo, né? Então estamos aqui em app, como eu comentei, né? Aqui em app ele define, já tem as configurações iniciais, que são até o Expo que sugere. Isso aqui tá dessa forma por ser uma convenção que o próprio Expo sugere, de carregar as fontes, né? Então aqui tem a aplicação, como se fosse uma aplicação geral, ele carrega as fontes e aí se não está carregando, né? Então, por exemplo, enquanto não carrega ele mostra um loading, mas acaba que carrega rápido, não mostra, né? Mas assim, ele tem já essa verificação. E aí se ele está no Storybook, ele carrega o Storybook, que é o que ele faz aqui, né? Uma verificação. Se não, ele carrega o SRC, que seria a estrutura principal do aplicativo. Então é isso que a gente vai ver hoje. A estrutura principal, como comentei, né? A gente viu muito tela, né? Uma tela, duas telas, né? Então aqui ele já navega o quê? Ele navega para navegação. Então aqui, ó, que é o index, né? Na verdade é como se fosse a entrada principal do aplicativo. Você vê que o SRC só tem pastas e só tem um index. Então, é justamente, né, se a gente pensando em projeto, é como se ele estivesse vendo essa pasta como a pasta principal e o arquivo principal desse projeto é justamente o index, que aí seria também o arquivo que engloba tudo o que seria o projeto, né? Tanto que é chamado de root app aqui, por exemplo. Nesse cara, no Route Navigation,
a gente vai ver, né? Seria basicamente essa aba inteira aqui, né? Essa pasta inteira, que aí aqui ele já gerencia a navegação. Aí aqui tem duas coisas que são interessantes que vocês também vão acabar vendo, né? Ó, a primeira delas é o seguinte, aqui tem todo um... o React Navigation é uma lib, né? Que é utilizada para gerenciar a navegação. E se a gente for ver aqui, tem toda uma documentação, né? Tipo assim, tem toda uma forma de utilizar, e aí a proposta que eu trago desse projeto, basicamente, é já uma estruturazinha inicial para ajudar a gente a se... Porque senão a gente seria que, né? Tipo, vocês, né, na verdade, como, né? Tipo, ou não, na verdade nem vocês, né? Geralmente na web não tem muitas templates ou muitas formas de muita documentação. Então acaba que a pessoa, né, como eu fiz, né? Tipo assim, tem que estar aqui, entender como funciona isso aqui de fato, né? E aí ir implementando, né? Que é o que ele ensina aqui, né? Ele mostra como criar essas estruturas e tal. E aí aqui, o que a gente vê aqui, né? Na navegação, que a gente tem que falar de navegação. A gente tem o que eles chamam de stack. Stack é pilha, né? Stack é como se fosse algo em cima do outro, né? Então, por exemplo, aqui o que ele faz? A tela inicial que tem aqui é justamente a launch. Vocês veem aqui, ó. A gente nem vê ela, né? Na verdade, a gente vê ela... Aqui ela nem aparece, que ela é bem rápida, mas geralmente se tem uma requisição, por exemplo, de requisição, ele, sei lá, para fazer autenticação, ele mostra carregando no loading e depois ela navega ou para login ou para main tab. Então, ó, a primeira tela seria launch, a segunda seria login, a terceira seria o que seria essa estrutura aqui de main tab. Então, essa main tab aqui, ó, esse formato, né, de navegação entre tabs, esse formato de navegação entre tabs é o que já está configurado aqui pela main tab. E aqui, o que eu estou mostrando para vocês, na verdade, é a estrutura de tipos. Então, essa seria a estrutura de... Talvez a gente vai ver isso melhor, mas assim, de como as células são divididas. É aqui nesse sentido de stack, é o que acaba denotando melhor. Mas assim, dentro de main tab, o que ela tem aqui? Ó, main tab, beleza. Na main tab, ele tem duas outras stacks. Então a stack principal é essa root aqui. Então pensem que tem uma pilha principal, chama root. Aqui a primeira tela seria a launch. Na launch ela vai ou para login ou para main tab. E tem uma base aqui que é uma tela padrão, que é só de teste. Na main tab, vocês veem aqui, ó, ela tem outras stacks. A stack caracteres, que tem, que é essa daqui, caracteres stack, que ela tem a tela caracteres, que é a que carrega aqui, vocês percebem, né? Aqui é o caracteres. Se eu navegar, caracteres de tail, que é o caractere, né? Caractere. A gente chamou aqui. Então ela navega de duas telas, de caractere para caractere de tail. Então ela tem essas duas telas, tá vendo? Vocês veem, reparam que ela carrega dentro dessa tab. Então é como, de fato, a main tab engloba. Isso aqui acaba realmente pode ser complexo, mas a estrutura é muito padrão. Se vocês verem até entre os aplicativos, né? Vocês verem no Instagram ou no... o Instagram tem esse formato bem padrão mesmo, né? De tabs, e aí o que alterna ali, a forma que uma tela ou aparece por dentro, ou por fora, ou de algum outro formato, é tudo definido pela essa navegação. Então o que ele faz aqui é basicamente isso. Aqui ele define os tipos, que é utilizado no aplicativo, então a gente vai entender melhor ainda como é que acontece TypeScript funciona e como é que são os benefícios dele, mas assim, basicamente isso aqui consegue garantir pra gente que nenhuma navegação vai ocorrer de forma errada, né? Por exemplo, a gente pode navegar para uma tela que não existe, ou que, enfim, então isso aqui ajuda a garantir algumas coisas, inclusive as propriedades. Por exemplo, você só vai navegar para caractere tendo um ID, então tendo esse ID, depois a gente vai entender como é que isso funciona, a gente consegue carregar as informações desse personagem, por exemplo. E aqui em main tab, aqui aí ele tem as configurações, né? Essas configurações que aí vai parecer muito confuso mesmo, porque esse formato é bem diferente, mas assim, para cada aqui tá aqui, né? Então aqui é como se fossem, né, várias cascas, né? Que são essas cascas de navegação que colocam ali cada tela onde ela tem que estar, né? Por exemplo, a navegação Root Navigation, a stack padrão, né? É o que a gente tinha aqui, vocês recordam, né? A root padrão, a root é de raiz, né? Então sempre o pessoal usa root para como se fosse a camada mais baixa, né? Mais algo nesse sentido. Então a root, aqui em root, então aqui ele vai, por exemplo, aqui na root a gente coloca, aqui tem a forma que a React Navigation funciona, que assim, a gente cria uma stack, essa stack, então aqui, né? Primeiro, né? Aí aqui ele tem as documentações mais em detalhes e assim, a gente pode ir vendo como é que isso funciona e também a gente vai vocês vão aprender mais como modificar e atualizar, então
como é que eu atualizo uma nova tela e adiciono nessas stacks. Então isso esses vão ficar mais práticos conforme a gente for fazendo essa dinâmica de como a gente adiciona e como a gente tira, né? E como é que a gente vai criando as telas, né? Mas só para vocês verem por enquanto, nessa React Navigation, que é a lib, ele tem como se fosse uma tela, não uma tag, né, mas um componente padrão que gerencia toda um container, que eles chamam aqui, né? Que gerencia toda a navegação. Então, dentro desse... E aí que vocês vão ver esse formato sempre no React, assim, né? Por exemplo, a gente vê esse formato de tags como HTML, né? Que a gente viu bastante, né? Tipo assim, a tag está dentro da outra tag, está dentro da outra tag. No React, esse formato acaba denotando mais o que está dentro do que, né? Então, por exemplo, as telas aqui têm acesso ao fluxo de navegação porque elas estão dentro de um container, né? Dentro de uma tag que engloba elas, por exemplo. Então, isso que tem que ficar... Vai ficando mais claro para vocês também, mas assim... Aí nessa navegação ele tem a root tem aqui a tela launch, a login e a main tab. A main tab a gente vê aqui que é um outro componente, que está aqui, ó. Aí ela tem também a characters, que é uma outra stack, que está aqui também, que carrega caracteres e character. E a profile, que é essa outra aqui, que carrega só a profile. Está aqui também, né? Profile stack que carrega só a profile. Então isso aqui realmente é bastante, tipo, talvez confuso de entender nesse primeiro momento, mas vocês vão vendo que com o tempo como que isso vai fazendo mais sentido e como é que isso vai de fato funcionando assim. Mas assim, vocês vão ver é o seguinte, que a forma da gente, assim, acaba ficando confuso porque também é um arquivo só, depois a gente até pode dividir isso em outros arquivos e ficar um pouco mais tranquilo. Pode falar. Isso. É que acaba que você comentou como HTML, mas seria mais o componente React, assim, né? Então essa mudança seria essa, que a gente vê e acaba falando muito como HTML, como uma tag. Mas no React acaba que cada uma dessas tags ela podem ter um componente por si só, né? Então é o que vocês viram mesmo, né? Tipo, foi como você comentou, né? Uma coisa dentro da outra. Então aqui na source ela carrega root navigation, é essa root navigation que aponta para as telas. Que aponta não, que importa e que sabe gerenciar essas telas, né? Então, por exemplo, se a gente for ver, a gente vê que a tela inicial... Então, vou até modificar uma coisa que vocês verem, até acho que vai facilitar um pouco. Na Launch, tem a Launch aqui, ela já tem uma lógicazinha, que depois a gente vai ver e tal, como é que funciona, mas assim, que ela já consegue reconhecer se esse usuário está logado ou não e carregar na main ou na login, que essa que é uma ideia também que é comum nos aplicativos, né? Se você está logado, a ideia é que você mantenha ele logado e já carregue na tela padrão, né? Então, por exemplo, se você entra no aplicativo, geralmente tem dois fluxos. Se você está logado, você já carrega na sua... Né, você entra no Instagram hoje, você já está logado, você já carrega no seu feed, né, ou qualquer aplicativo que seja. E se você entra a primeira vez, você não está logado. Então a ideia é um pouco essa aqui. É reconhecer se o usuário está logado ou não e navegar. Então aqui que ele faz um pouco dessa lógica, a gente vai ver depois. Mas aqui, se a gente for ver, ó, só pela navegação, o que define aqui, né? Então, primeiro, qual que é o primeiro? O root a navegação root é essa. A primeira tela a ser mostrada é a launch. Então é o que está acontecendo aqui. Está mostrando a launch e beleza, não sai daqui, porque daqui eu tirei a lógica dela de navegar, né? Que a gente vai ver depois. Mas a ideia. E aí da login, né, tem aquela tela que a gente já viu, e na main tab é que a gente viu também, né? Então tem esses dois fluxos. E na launch, aí a forma de navegar é a seguinte, né? Por exemplo, se a gente está... O que está acontecendo aqui, né? Na launch? Na launch, essa tela aqui, ó. Então ele carregou nessa tela e essa tela não faz nada, tá vendo? Essa tela aqui, ó, que é a launch, ela tem um index aqui, ela tem um layout, que a gente, né, tipo, que é a tela em si, que ela só tem um container, que a gente vê aqui, ó. Container, né, que não faz nada, a linha tudo no centro e tem esse texto no centro como launch. Ela só tem isso, tá vendo? É um componente extremamente simples e aí, como telas iniciais de launch, mas geralmente vai ter uma imagem, vai ter alguma coisa ou outra, só para poder... então, essa launch essas telas novas estão num projeto novo, estão num projeto que eu atualizei da última versão, então não precisa preocupar agora, eu acho, que aqui que depois a gente vai ver nessa segunda versão, que realmente não tem mesmo aí nessa início. Essa launch eu coloquei ela agora. Essa launch, a login e a profile. Mas a gente vai vendo. Tipo, conforme a gente atualizar o projeto, vai estar tudo lá. Aí aqui, ó, tem a launch e acontece. Então, como tela, né? Então, de novo, né, a gente viu no outro passado os componentes, né? Vocês recordam, né? Então, cada componente tem a mesma estrutura, que geralmente é uma pastazinha. Essa pasta tem dois arquivos, o arquivo que aí define
toda a estilização desse componente de fato, por exemplo, e o stories dela, né, que a gente comentou também. Que aqui ele lista os componentes no storybook. Na tela é praticamente a mesma coisa, mas que cada tela é um componente, né? Acaba que esse componente a gente geralmente chama como layout, que seria o componente só de visualização dele. Então, tipo assim, que é justamente o que a gente coloca no storybook, né? Então todo o componente de layout está aqui. E no index é onde a gente vai entender também um pouco melhor, mas assim, onde ele integra essa tela com a navegação ou com os atributos da aplicação de fato, né? Por exemplo, aqui ele utiliza uma hook, que a gente vai ver também o que é hook. Então aqui, ó, por exemplo, vocês têm que entender por enquanto, né? Aqui agora carregou, né? O que aconteceu nessa tela? Na Launch, se a gente mudar esse cara aqui, ó, então aqui vai ser meio foda, porque assim, tem muita coisa que eu vou falar aqui que vai acabar que, assim, não vai dar pra, assim, claro, né, a gente vai falar e aprofundar sobre tudo, mas assim, vai ficar muito complexo eu passando e aprofundar muito agora. Então, assim, algumas coisas eu vou explicar meio superficialmente como funciona agora e depois a gente vai aprofundar, por exemplo. Então, assim como a navegação, né, a gente viu superficialmente mais ou menos como funciona a estrutura, a gente vai também aprofundar conforme a gente for navegando. Então, hoje vai ser muito isso, a gente vai tentar mais passar ali por cima de algumas coisas para tentar ir aprofundando nos próximos encontros. Então, aqui, ó, de início, né, cada tela ele vai carregar o layout dela, aqui, ó, vocês veem aqui, né? O layout é aquela definição que a gente viu lá, né? Esse layout é o quê? É só como se fosse um componente que tem só o container, que importa como se fosse um componente padrão de tela, e o texto. O texto aqui, ó, por exemplo, aqui, né? Tá tamanho, sei lá, posso pôr tamanho 50 aqui, pum, que ele vai alterar aqui. Então, esse texto aqui, essa view englobada aqui, e esse texto, ele só, essa tela, essa layout, que é o layout da tela, então o layout geralmente vocês podem entender como ser um componente da tela que ele não tem nenhuma integração. Depois a gente vai ver. E aí, no index aqui, ele carrega esse layout, e aí, nesse caso do launch, o que ele acontece? Esse use effect, ele é um, aí que a gente vai também ambientando, né? Ele é o quê? Ele é o React agora, ele tem algumas. A gente vai também. Eu vou falando esses termos e tal, vai ficar meio, né, tipo, muito novo para vocês, mas assim, também a gente vai aprofundando cada um deles. Geralmente é o que eles chamam de hooks. Cada hook. Então aqui, vamos ver. Cada hook. Vamos tentar. Aqui vai tentar explicar melhor, né? Mas assim. Tá, aqui que acho que ele explica melhor, a gente vai do início, né? É porque assim, por padrão a gente comentou e viu já que os componentes têm o quê? Eles têm propriedades, né? Então, por exemplo, o componente base aqui, ó, o componente base, vamos ver ele aqui. Eu vou colocar o storybook aqui para ver melhor, porque acho que vai ser... Ou eu faço aqui... tá, eu vou fazer na Launch mesmo, só para vocês verem, que acho que vai ficar mais fácil, só por enquanto. Isso eu vou fazer na Base. Ó, isso aqui tem um componente padrão, que é a Launch, beleza? O exemplo que ele dá aqui, que é o exemplo mais padrão que tem, é o seguinte. Um componente vai sempre ter uma propriedade. Qual que é a propriedade dele, no caso? A propriedade é os atributos que ele tem. Por exemplo, no componente aqui de um botão, qual que é a propriedade dele? A propriedade é o texto, né? Então, o que tem num botão tem um texto e eu posso ter uma opção que está habilitado ou não, por exemplo. Ou tem a propriedade do onPress, né? Que aí ele vai, conforme a gente clica nele, a gente vai saber que ele tem, né? Então, por exemplo, um botão... Tá, deixa eu... Mais fácil de mostrar para você. Ó. Então aqui, ó. Aqui agora tem um componente de botão, por exemplo, também. Então ele tem aqui, ó. Cada um desse botão, a ideia é a seguinte, que vocês veem dessa forma, no sentido de, tipo assim, cada componente, ele é estruturalmente igual, né? Por exemplo, um botão é sempre um botão. Ele sempre vai ter o mesmo container, com o mesmo onPress, que é a função de quando você pressiona, ele retorna, né, para você saber que pressionou, né, para você saber a ação, né, de pressionar, e vai sempre ter um texto. Agora é o seguinte, as propriedades desse componente, que é o que a gente tem aqui, ó, button props, as propriedades desse componente são geralmente únicas. Então o que ele muda esse componente? Por exemplo, esse componente aqui é diferente dele. Estruturalmente é igual, então por exemplo aqui, ó, aqui a gente tem a tela de componentes. Componentes, a gente tem só uma div aqui, que é o componente que ele define se ele está habilitado ou não, e aí mostra a cor de fundo que é roxo ou cinza. E tem um texto. Então esse botão, ó, ele é desse Touchable, né, que ele é um tipo do React Native que reconhece o Press, então tá vendo? Tem até a opçãozinha de, tá vendo? Tem a transparência aqui do Press.
E cada botão tem a propriedade, estruturalmente é igual, mas a propriedade, por exemplo, se eu passar o texto como login, ele mostra o texto como login. Aqui também o texto é como login, mas eu passo a propriedade aqui de desabilitado, né, por exemplo. Eu estou acontecendo aqui, disable, né? Então estou passando a propriedade, eu estou dizendo que esse botão não é clicável, por exemplo. Então é uma propriedade que eu posso passar a mais ou a menos. Né? Então por isso que ele tem até essa interrogação, que é uma propriedade que a gente vê, ó, que a gente põe certinha, que ele pode ser ou booleano ou undefined. Então, então assim, geralmente cada componente, né, a gente vai ter estruturalmente, né, como se fosse um HTML, né, visualmente como ele é estruturado, mas no React sempre vocês vão ouvir nuance de propriedades e estado. Então, geralmente sempre, tanto que é o exemplo aqui que ele fala dos hookers, né? Então é sempre propriedade e estado, que é a propriedade, porque assim, né, essa que foi, na verdade, a principal mudança, a principal facilidade que tem com o React. Por exemplo, se você tem um HTML estático, geralmente o que era feito, que era muito complexo, vamos supor, você tinha que linkar o ID desse botão na web, aí o JavaScript reconhece que você clicou nesse botão, e aí eu chamo tipo, o ID desse botão para ele modificar. Então era como se cada evento fosse feito, você tivesse que de fato pegar o ID desse elemento e modificar. Então, tipo assim, é como se beleza, eu pressionei esse elemento, então o ID isso fazendo no HTML, né? O ID desse elemento, ponto texto, vai ser igual a tal. A facilidade justamente do React é o que eu tento trazer de uma forma mais fácil para vocês, apesar de ser muita coisa, né, muita coisa mais avançada, né, tipo, acaba até mais avançado, é assim, que sempre ou vai ser propriedade ou estado. No estado, que é interessante a gente ver mesmo aqui, ó, é o seguinte, um estado é um estado, né? Então, por exemplo, aqui as propriedades definem o componente como um todo, né? O botão como um todo, né? Então, por exemplo, ele sempre vai ter, né? Se eu colocar esse nome aqui como login, ele sempre vai ter né? Tipo, né? Se eu usar esse componente dessa forma, ele sempre vai ter essas propriedades e pronto. Mas aí eu posso ter propriedades que são variáveis. Então, por exemplo, eu posso ter aqui um const, e aí o que eles chamam de use state. Tinha uma outra forma antes de fazer isso, mas acho que não cabe muito falar disso agora, mas assim, o estado a gente é usado geralmente pelo use state. O use sempre que você vir a palavra use, vai sempre remeter a esse termo que eu comentei, que é o hook, que é o que ele diz aqui, né, que é uma nova forma de interagir com os componentes, porque aí foda de explicar, porque é bem... mas assim, antes os componentes... É que eu explicando eu acabo deixando as coisas mais confusas para vocês, mas assim, antes os componentes React eram geralmente classes, e as classes estendiam as funções padrão de, né, tipo de estado e tudo mais. Aí a forma de utilizar hoje, basicamente, é porque assim, hoje no React é como tudo fosse função. Vocês percebem isso também? Tá vendo aqui, ó, function, tudo é função, o próprio componente é uma função. Então é o que a gente chama, e eu vou ter que tentar trazer isso de uma forma mais estruturada para vocês, que ele chama de programação funcional. Então assim, muito que a gente está vendo agora é muito esse lance de programação funcional. E aí na programação funcional, o que o React trouxe recentemente é o que eles chamam de use state, no caso, o estado, como hook. Então que, por exemplo, o use state é o seguinte, ele sempre vai retornar aqui, ó, um array. Nesse array vai ter sempre duas propriedades. A primeira, a gente vai dar o nome a elas, né? Essa que é a questão. A primeira é o valor, então, por exemplo, geralmente é o contador, vamos pôr em português, contador. E o set, que aqui aí vai ficar difícil, porque o set é em inglês, mas assim, count, então count de que é o contador. E o set geralmente sempre atribui, que é o seguinte, esse é o valor que eu tenho, e aí aqui no use state eu ponho aqui, por exemplo, o 0. Então, o que isso está acontecendo agora? Vamos ver. Aqui eu vou mostrar aqui o contador. Vamos ver se ele atualiza no botão. Eu estou modificando esse botão só para poder a gente ver. Mas aqui, ó, tá vendo? Tá mostrando a palavra, o número 0, certo? Porque a gente modificou, tá dizendo que o quê? Que esse cara aqui é um estado, a gente tem o use state. O que a gente passa para essa função é o valor inicial desse valor. Então a gente está dizendo que o count, ele é 0. Isso aqui pode ser muito confuso realmente, mas assim, o use state é a forma da gente... o que está acontecendo aqui é o seguinte, isso aqui é uma função, né? Então é como o React, como uma hook, ele consegue garantir que o valor que a gente está usando aqui, ele é único, né? E conforme a gente atualiza esse valor, por exemplo, se ele passar a ser 1,
ele vai retornar o valor atualizado. Então ele facilita esse update do estado. Então isso que seria o estado de si, né? Então, por exemplo, se a gente aqui no onPress, ao invés de chamar aqui o onPress, chamar ó, setState, não setCount, né? Count mais 1, aqui por exemplo, a gente vê ó, aqui, pum, vamos ver. Isso, a primeira é a variável em si, e a segunda, aqui vocês veem já, que acho que o VS Code eu vou mostrar para vocês também. Até como você chama para mudar ela, que é por isso que é o termo do set. É o valor dela, é porque assim, tem uma dificuldade, é porque assim, né, eu não posso fazer isso em termos de funcional, então eu não posso, por exemplo, dizer que count é igual a 0, eu até poderia, faria sentido, né? Faria sentido eu fazer isso. E aí aqui embaixo dizer que, beleza, esse valor agora não é count é igual a count mais 1, mas eu não posso fazer isso, porque pro lance da aplicação funcional, tem algumas limitações na referência, né? Se eu crio uma variável, em tese se eu mudo a referência dela, eu não posso garantir que o estado seja alterado. Então tem toda uma complexidade que geralmente a gente não modifica variáveis, né? Então as variáveis que vêm como próprias são imutáveis, vocês perceberam isso, né? Eu não posso, tipo, por exemplo, text, eu não posso dizer que aqui, text é igual a isso aqui, eu não posso fazer isso. Aqui eu até reclamar, ó. Eu vou dizer, ou não reclamou. Não reclamou. Mas isso aqui eu não posso fazer isso, né? Porque, por exemplo, em tese, essa propriedade ela é imutável. E eu também não posso criar uma variável e mudar ela por essas questões de referências, que é toda uma complexidade de licença de classes, que a gente, né, tipo, que era de algumas versões iniciais do React e tal. Então, por exemplo, o que a gente tem que... o que tem que entender de início, assim, é que, assim, as propriedades são propriedades imutáveis, então são propriedades, e o estado é mutável, né? O estado, por exemplo, geralmente aqueles... aí conforme eu cliquei, eu estou atualizando, cliquei no botão, tá vendo? 7, 8, 9, 10, justamente porque esse valor ele está vindo dessa função, então o valor dele inicial era 0, mas conforme eu chamei aqui no onPress, eu chamo essa função e eu chamo para ela atualizar o setCount. No setCount eu passo o valor que eu quero que ele seja atualizado. Eu poderia só dizer que agora o setCount é 500. Ou 5.000, sei lá. Então se eu vier aqui e ele é 0, se eu clicar no 0, ele vai ser 5.000. Beleza, a gente pode fazer isso. O que ele estava fazendo antes era o exemplozinho mais padrão que tem, que é basicamente a gente, né, eu estou dizendo que a forma da gente atualizar esse valor, né, eu quero que esse contador agora seja o valor dele mais 1. Então setCount é igual a count mais 1. Então essa que seria a forma que a gente vai se ambientar. Por isso que algumas coisas eram até complexas de ver ali, até nos exemplos de JavaScript, porque assim, tem coisas que não são muito habituais em alguns contextos, sabe? Tipo de você modificar variável, copiar, dar assign, não sei o que são coisas que assim, tem melhores práticas de fazer. Né? Por exemplo, esse exemplo no React, vocês vão ver que vai ser sempre dessa forma, né? Para mudar um estado. Né? Então esse componente pode ter vários estados e a forma de alterar esse estado é pelo useState. Eu estou falando isso, né, porque... Então essa seria o primeiro exemplo das hooks. E aí a gente tem vários exemplos no hook, né? Tem o useState, que é para mudar o estado. Então, assim, isso aqui também estou falando bastante hoje, mas assim, como eu comentei, né, eu estou passando por cima, a gente vai aprofundar nos exemplos que a gente for fazendo, mas também é interessante conforme vocês também tiverem, né, tipo, algum tempo aí, para também aprofundarem por vocês mesmos, assim, talvez irem buscando eu posso também passar alguns links, mas assim, alguns videozinhos que tem, né, tipo que eles falam mais esses hooks e tal. Tem alguns exemplos que são bem aqui, né, tem até esse cara aqui do Diego Ferreira. Tipo assim, esse aqui já era um cara que eu já poderia compartilhar com vocês, que na verdade é 2019, né, mas assim, tem alguns exemplos aqui que eu posso passar para vocês depois, enfim, né, para aprofundar mais, mas a gente vai acabar vendo aqui também, então... mas aí os hooks é basicamente isso, são funções que vocês vão ver aqui, sempre vem do React, é uma função do próprio React, e que aí a gente consegue, no caso do estado, é o exemplo mais padrão que tem, né? Que tipo, geralmente sempre tem esse contexto de, né, tipo, o componente sempre precisa, tipo assim, é novo, mas assim, sempre vai ser ou propriedade, ou estado, ou propriedade ou estado. Então o valor dele aqui ou vai ser uma propriedade que a gente definiu e passou para ele, ou pode ser um estado, que aí o estado pode ser imutável, né? Pode ser mutável. Pode ser alterado através de uma ação. Isso é uma ação, né? Então assim, a gente sempre vai, nos componentes aqui, sempre vai ter
propriedades que a gente passa para o componente e a forma da gente e as ações que esse componente tem de retorno. Né? Então, por exemplo, esse onPress, ou esse container mesmo, né? Vocês veem que tudo é componente, né? Então, por exemplo, esse container, a gente passa o test ID, que é uma forma da gente conseguir testar, depois eu vou mostrar para vocês também, esse elemento. E tem um disable. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele é roxo ou ele é cinza, justamente porque a gente passa a propriedade aqui, ó, disable, tá vendo? Para essa view, essa aqui é um container, é uma view, né? O container aqui ó, é um touchable view, é uma view, né? Ela tem um padding de 20, tem um background color, né? Aí é disable, se é disable, é o gray. Se não, né? Então aqui, isso que eu acho que eu não acabei não falando para vocês, né? Esse % igual aqui é uma forma de... Lembra dos ifs? É uma forma de você fazer o if na mesma linha, né? Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, por exemplo, deixa eu pensar, true, né? Então true eu retorno true, se não, o exemplo mais fácil seria esse, talvez. True, tá vendo? O que ele faz? Eu poderia fazer assim, né? Se true return. Poderia fazer isso, na verdade, né? Aqui eu só coloquei o true, né? Mas assim, se true console.log true, se não console.log false. Aqui a gente vê que ele retornou o true, né? Na verdade, retornou como uma mensagem, né? Por que eu coloquei também? Porque foi true, false, só para ver se está retornando. Tá vendo? Retornou true ou false. Ou eu poderia, a forma que a gente aprendeu a fazer, na verdade, no curso, né, antes, né, era se true, aí console.log, estou fazendo a mesma linha, né, mas isso aqui poderia ter, né, quebrado, né, mas assim, eu poderia fazer isso, né, true, se não, aí aqui, né, else, console.log, false. Então, isso aqui, mesmo retorno, né? Esse % e os dois pontos, ele denota esse if else, né? Então, tipo assim, sempre vocês vão ver algo nesse sentido. Se true é alguma coisa, se não outra. Então, sempre vocês denotam o que está acontecendo aqui, né? Se disabled. Então, se disabled, né? Se está disabled, ele vai entrar nessa primeira condição. Se não, então aqui como seria o if, né, e o se não, mas nesse formato aqui, que é na mesma linha. É meio confuso também, porque a gente não viu isso antes da forma, mas é muito comum de utilizar, porque fica numa validação só, na mesma linha. Né? Geralmente a gente também não tem muitas validações if else, daqueles exemplos, porque acaba que, por estratégias de projeto, acaba que a gente consegue minimizar algumas coisas. Né? Então, aqui, por exemplo, é o que está acontecendo aqui. Então a gente passa o disable, então esse cara aqui é cinza, e a gente consegue clicar nele justamente porque aqui, ó, aqui a gente está passando o disable. Aí aqui tem um caso no React, né? Aqui vocês veem que está só o disable. É porque eu posso fazer assim, né? Eu posso ou passar como true, ou vocês veem aqui, né? Ele é opcional. Então, se eu não passar nada para ele, nesse caso aqui, por exemplo, ele é false, ele é undefined, né? Nesse caso aqui, né? Se eu passar só nesse primeiro exemplo, vocês veem, ó, eu passo o button text, eu passo o text e passo só o onPress aqui como uma action para poder ter o retorno. Mas não passando nada, vocês veem que ele é habilitado, né? Porque por padrão o disable a gente não fala nada para ele, a gente não fala que o disable é true. Por padrão ele é undefined, esse undefined ele ele não está desabilitado. Se ele não está desabilitado, ele está habilitado. Tipo, essa aqui é a parada, né? Isso que a gente vai ver várias coisas que tem muita forma de fazer, porque geralmente a lógica pode ser, né, ou o contrário, né? Tipo, poderia ser o contrário, pode ser neighbor, né? Mas tem algumas estratégias de você, tipo, só desabilitar se você quiser, ou só... Então, aqui seriam os 3 exemplos, né? Os 2 textos aqui, né? Então, e aqui ele é disabled justamente porque a gente passa essa propriedade desabilitado para ele, e é o que ele passa aqui para as outras, né, para essa view e essa view que consome essa propriedade e também modifica o fundo dela, vocês percebem aqui, né? A gente vai vendo também outros exemplos. E aqui no onPress, aqui a gente viu o exemplo do count e tal, vamos voltar aqui. Então isso aqui, né, a gente está vendo o botão, que é até um bom exemplo de ver como componente, mas o componente padrão sempre vocês vão ver que vai ter essa mesma estrutura, não tem como fugir. É sempre ou propriedade,
que a gente passa para esse componente, para definir ele, para definir o texto dele, a cor dele, ou se ele está habilitado ou não, ou aqui no caso, né, do character cell. A gente passa a propriedade é a informação por si só, né? Na verdade, a gente passa aqui como o caractere, que aí tem o nome, tem a imagem, enfim, tem todas aquelas propriedades. Então, as propriedades é o que define um componente, né? São as propriedades do componente. E o estado, né? A gente vai ver aí alguns exemplos de estados. E eu acho que tá bom por enquanto, porque a gente vai bater agora, já vai cair a live não, né? Vai cair a chamada, por causa de 1 hora, então vou parar de compartilhar aqui.